Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Pastor Paulo Nascimento falando de Bíblia. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Falando de Bíblia o meu amigo, meu irmão em Cristo, João, direto da França, da Champs. Olha aí, gente, como é que a gente está ficando. Começamos o Falando de Bíblia há pouco tempo e hoje Deus tem me proporcionado a alegria de receber o João Lucas, que é atleta, jogador de futebol, é crente em Cristo Jesus, e ele passou por uma dificuldade, e nós vamos hoje, na nossa entrevista, entender o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é zeloso, fiel, amigo, bondoso, e ele vai contar a sua história de superação, as adversidades que a vida, muitas vezes mostra pra gente, e seja muito bem-vindo, meu amigo. Paz a todos, boa noite. Primeiro agradecer a Deus a oportunidade e a você estar aqui conversando com você e falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? Porque são tantas coisas que a gente, fica assim, maravilhado. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Celebrando a vida. Essa é a nossa frase hoje, celebrando a vida, porque João é um milagre. E milagres continuam acontecendo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que nós estamos aqui. Toda hora tem um milagre acontecendo e eu vou começar a nossa programação lendo um texto da Bíblia, ou dois textos da Bíblia, um texto mosaico, Deuteronômio, capítulo de número 32, o verso de número 39, que diz assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Salmo de número 121. É um salmo que falou muito ao coração do João Lucas, e eu quero compartilhar com vocês também. Salmo que é um cântico dos degraus. Deus é guarda fiel do seu povo. Diz assim o Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E nós dizemos amém. Glórias a Deus. Querido João Lucas, muito obrigado por aceitar a nossa proposta, o nosso convite aqui no Falando de Bíblia, em formato de podcast. E nós vamos começar a nossa entrevista agora. João Lucas, qual é a sua idade? 22, tá brincando? Isso aí. Tá brincando. Eu tenho 33, com cara de 25, mas rapaz, tem 33. O camarada bebe uma água que não fica velho, né, água. Rapaz? Água, não bebe refrigerante, é água. Não, refrigerante eu bebo, mas vida de atleta. Vida de atleta é a coisa mais saudável. E seu nome todo? Então, meu nome é João Luiz de Sá Miranda. O Luca é um meio que apelido, né? Sim. Uma coisa que pegou desde menininho e acabei me acostumando. Até mesmo minha mãe, todo mundo já é acostumado. Coisa normal. O Luca, É coisa de que a gente não sabia do que Deus ia fazer, o cara ficou famoso, né? Olha aí que maravilha. E primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, João, como você conheceu a Cristo? É de família cristã desde pequeno ou conheceu a Jesus em que idade? Qual a igreja que você é membro? Então, eu não fui criado, berço cristão, Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, mas, não seguia. E tinha um lado, que ela caminhava no lado espírito. E para 13, para 14 anos, um amigo meu, que foi criado comigo, me apresentou à Igreja Batista lá do Barreto, Pastor Esdras.
E comecei a visitar e logo em seguida me apaixonei. E ali, muito rápido, me batizei. E dali eu comecei a realmente conhecer Jesus. Porém, muito novo, mas estava convicto daquilo que eu queria, que era seguir a Cristo. A partir dos 13 anos de idade. A partir dos 13 anos, 13 para 14 anos. Deus faz a obra, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu estou muito novo, né, para andar com Jesus, ou outros já dizem assim, não, eu estou muito velho para andar com Jesus. E a gente vê na Bíblia Deus chamando Samuel, ainda uma criança, Deus chamando Moisés com seus 80 anos, ou seja, Deus quer usar a todos. A todos. Deus quer encontrar pessoas disponíveis, e glória a Deus pela sua vida. Amém. Hoje o João mora na França, mas está aqui de passagem pelo Brasil, e eu que não sou bobo, né? Falei, tu vai lá não falando de Bíblia, nós vamos contar o que Deus está fazendo na sua vida. E como é que você está percebendo aí o formato de culto no Brasil, o formato de culto de igreja lá na França? Como é que é isso para você? Então, eu vejo uma grande diferença. Por exemplo, né, aqui a gente tem aquele mais o calor humano, sabe? Aquela coisa mais de estar juntos. Lá na Europa é um pouquinho mais cada um por si. Então, é claro que eu me sinto à vontade, né? Tanto lá como aqui, mas aqui eu me sinto mais em casa, sabe? Tem aquele calor, a gente consegue bater mais papo, estar mais próximo. Então, eu me sinto muito bem aqui. Porque apesar da Europa ser o berço do protestantismo, eles hoje têm um trato assim um tanto mais na deles, né? mais gelado, são né? mais gelados, mais são frios. bem frios. Já o brasileiro não, o brasileiro onde chega, conversa, puxa assunto, eles lá não, bonjour, monsieur, bonjour, madame, e você lá e eu cá, e tá tudo, né? E aí, como é que está sendo essa experiência agora de volta no Brasil por esses dias? Você vê a igreja, os cultos que você tem participado, como é que você está se sentindo? Então, eu sou fãzaço do Brasil, né? Das pessoas, né, falam, o que você vem fazer aqui? Eu falei, não, sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu saio correndo para cá, sabe? Né, eu gosto daqui, com todos, né, os problemas que a gente passa aqui. É um país que eu amo, tenho orgulho de ser brasileiro, né? Minha família está aqui, tenho muitos amigos aqui. Então, sempre que eu posso, eu estou aqui, sabe? Com maior alegria. Apesar que hoje, né, a França é a minha casa, eu agradeço muito por tudo que eles fizeram por mim, né? Ter aberto a porta para mim, por ter cuidado de mim. Então, eu sou muito grato. E em questão aqui dos cultos, como eu falei, aqui é maravilhoso demais, aquela coisa quente, sabe? Você sente aquela coisa bem próxima e eu me sinto muito bem, de verdade. Ok. Segunda pergunta, como ou quando começou a sua carreira no futebol? E como você lidar com a fé e a sua profissão? Porque a galera gosta de falar que jogador de futebol é um camarada que guarda de farra, não tem hora. Alguns que são grandes na mídia, né, depois que já ganham um certo nome, eles fazem quase que o que querem. Mas para quem está ralando lá, buscando o seu pão de cada dia, não é tão bem assim, né? É verdade. Então, eu comecei a jogar bola desde muito moleque, né? Desde muito cedo. Sempre joguei futebol, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E sempre foi tudo na brincadeira, né? Era uma coisa bem saudável. E, né, correndo para lá, correndo para cá, até que as coisas começaram a ficar sérias. Tive a oportunidade de ir para Natal, logo depois eu voltei. E aqui, com 16 para 17 anos, eu me profissionalizei e as coisas começaram a andar, aí começaram a ficar diferente, né? Até porque quando você joga por amor, eu creio que seja até mais saudável. Quando envolve dinheiro, né, as coisas começam a mudar e você tem que ter muita cabeça, porque esse meio realmente é muito complicado. Então, eu comecei muito novinho, né? Deus me deu a oportunidade de me profissionalizar muito novo e já ganhar experiência bem cedo.
Em questão da fé, né, de separar... Antes de você responder essa pergunta, qual é a sua posição no campo? É meio campo, é zagueiro, é atacante, é lateral? Sou meio de campo. Meio de campo? Comecei como atacante. Eu era o atacante de Hoje ponta. você distribui. Hoje eu distribuo. Hoje eu sou mais aquele jogador que passa a bola. De vez em quando eu vou ali fazer uns gols. Mas hoje, né, já não tem mais aquele físico que eu tinha antes. Mas saindo os golzinhos ainda. E a fé? E a profissão? Porque tem pessoas que têm dificuldade para conciliar a fé e a profissão. Como é que é essa sua experiência? Como eu falei, esse meio é muito complicado. É um meio que te dá todas as oportunidades assim, na vida. Tanto como coisa boa como coisa ruim. Você tem que saber separar bem. Eu sempre fui um cara de muita fé. Eu sempre lutei para chegar onde eu queria. Realizei alguns sonhos, outros não. Mas sempre fui um cara que sabia separar. Claro, que eu tive momentos que deslizei. Tive momentos que eu não tive cabeça, sabe? Mas eu sempre procurei dividir as coisas, sabe? Não, isso aqui é profissional, isso aqui... E eu sempre fui um cara que, nunca gostei de bebida, nunca gostei de fumar. Noite, né? A gente, quando tá jovem, começa a conhecer as pessoas e a gente acaba entrando num glamour. Mas sempre vi que também não era o meu lado, sabe? Então, eu sempre procurei estar... Era algo que não te preenchia. Não era algo que me preenchia. Eu ia, claro, você é jovem, né? É normal você tá jogando futebol onde que você tem atenção. Não tem como falar que não tem. Por mais que você não seja ninguém. Você fala que joga bola, as pessoas acham que você é o Neymar. Acham que você já tem dinheiro. E a gente que joga sabe que não é assim, né? Por ilusão. Então as pessoas acabam, te botando lá em cima, As coisas vêm muito fáceis. Tanto bebidas como drogas, mulheres. Então, se você não tiver cabeça, se você não botar assim um foco, você se perde. Porque o sonho da garotada hoje, às vezes... Em muitos lugares, eu acredito que uns 80% da garotada quer ser jogador de futebol. Você passa pelas ruas aqui de São Gonçalo, como é que é a galera perguntando? E aí, quer me levar lá não? Acontece isso muito com você? É o tempo todo. E é engraçado porque a gente quer ajudar todo mundo. Até mesmo na rua da minha mãe tem uns meninos que jogam bola. E eu vejo assim, eu falei, já fui um dia assim, sabe? Às vezes um pouco mais de estrutura, até porque eu morava num prédio. E tinha uma quadra para jogar. Mas ali não, na rua eu os menininhos descalço. E até mesmo eu estava falando com minha mãe, essa semana eu vi que os meninos estavam jogando com a bola. Não tinha nem gomo, era um pedaço de bola. E eu fui jogar bola com eles. Você vai jogar? Eu vou jogar. Ele, caraca, vai jogar um profissional com a gente. E eu falei assim, que é isso? Não, eu já fui criança, eu sei do sonho de vocês. E eu falei assim, não, eu tenho que comprar uma bola para eles, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é o tempo todo me pedindo, leva meu filho pra França, leva meu filho... Eu falei... Leva meu filho pra fazer um teste. Leva meu filho pra fazer um teste. Tem até um rapaz lá que ele me pediu, meu neto joga muito, joga muito. Você vai ser empresário dele. Eu falei, amém, se for, glória a Deus. Eu lembro no dia que eu fui lá com você, no dia que eu peguei carona contigo, no dia que eu fui lá na casa da sua mãe, que você tinha que entregar uma encomenda pra sua mãe. Aí o camarada chegou, não, porque meu neto joga muito. Aí daqui a pouco vem o neto, gordinho. Todo gordinho é marrento, né? E aí, quando você vai me levar? Eu falei, lá, vá. É verdade. Aí, mas é a questão do sonho. Tá no brasileiro, tá na maioria dos meninos, o futebol. Você vê que a maioria dos meninos, já quando começa a andar sozinho, eles já querem pegar o carrinho, quer pegar a bola de futebol, quer chutar. Ele vê na televisão, ele se encanta, ele se identifica. Como é que foi para você identificar assim, essa é a profissão que eu quero? Desde menino eu já falava para minha mãe, eu vou comprar uma casa para você. Quando eu crescer, eu vou te dar uma casa, eu vou ser jogador de futebol, eu vou jogar na Europa, eu vou ser conhecido. Eu sempre botei isso na minha cabeça, sempre lutei. E era uma meta, sabe? Eu falava, não, eu vou ser jogador desde menino. Minha mãe sempre falava assim, não sei de onde esse garoto tira tanto sonho já, tão novo. Mas eu já sentia que eu ia ser um jogador de futebol. Não sabia o que Deus tinha para mim, o meu caminho em questão de se poder ser famoso ou não, mas eu sabia que Deus ia realizar meu sonho. E foi o que aconteceu, Deus me honrou. E hoje o João joga na Champs, na França, reside lá, Deus tem o abençoado e na sua carreira
Como de qualquer outra pessoa e qualquer profissional, ele tem seus altos e baixos, existem os seus desafios. E agora o nosso bate-papo ele fica um pouco mais sério e eu vou falar para você que está aí do outro lado. Pega o seu lenço, tô te dando a dica, pega o seu lenço. Porque agora nós vamos entrar num bate-papo mais sério, porque nem sempre a vida são só flores, mesmo porque até as flores também têm os seus espinhos, né? Espinhos. Quem olha para a primavera e vê o colorido das flores, o olor das flores se encanta, mas esquece que às vezes tem espinho. Verdade. E a vida de todo mundo tem um momento que vem para sacudir a gente, vem para ensinar algumas lições que a gente fica assim, mas por que isso acontece comigo? João, quando você descobriu a enfermidade que te atacou, como foi para você receber o impacto daquela notícia naquele momento? Então, a parte do lenço serve para mim também, né? A minha mãe está aqui e eu fico muito emocionado, por mais que, né, já tem um tempo, mexe muito comigo do jeito que foi. E é diferente, né? Quando você está dando testemunho ali sozinho, mas quando tem a mãe, a gente sente mais porque eu imagino a dor que ela deve ter sentido, né? Então, eu tava jogando em Natal e, né, eu tava aparentemente feliz, tava tendo tudo bem. E ali eu senti que meu testículo tava diferente. Só que eu tava jogando uma competição e não sentia nada. Então, acabou o primeiro turno, falei com o presidente que precisava ir no Rio resolver algumas coisas. E ali, meu pai já estava passando por um processo. Meu pai teve câncer de próstata e ele já estava passando por essa barra. Só que, nunca imaginava, né? Eu ali, bem saudável, um atleta. Jovem. Não bebia, não fumava, muito bem tranquilo. Então, vou no médico. É um resumo, né? Sim. Tem que fazer um resumo. Vou no médico. O médico me encaminha, né, para um especialista. E aí o que acontece? Vem a notícia. Você está com câncer. Só que, né, eu conhecia assim, pelo meu pai tá passando por isso, mas não conhecia profundo. O que realmente era um câncer? Vi muitas pessoas morrendo, mas nunca imaginei que, né, fosse chegar. Pô, até o João. O João tá com câncer. Você tava com que idade, João? Na época eu tinha 26. 26 para 27. Era novo. Era bem novo. Novo, né? E cheio de sonhos, né? Imaginando tantas coisas na minha carreira, né? Realizando. E meu pai já estava passando por esse processo um tempo. Até que, né? Para mim foi um baque, né? Ó, você tá com câncer. Como assim eu tô com câncer? Você tá com câncer e é muito grave. Você pesava quanto nessa época? Na época eu devia estar pesando uns 68, 70. Mais ou menos sempre foi essa média aí, 68, 70. Era bem, né, corpudo, bem atleta, corpo forte. E, né, você tá com câncer, senta aqui e começam a falar comigo, os médicos. Olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que tirar o testículo direito. É muito grave e tem que ser o mais rápido possível. Dia 20. Se eu não me engano, isso devia ser lá pro dia 10, dia 12, se eu não me engano. E ali eu volto para casa. Uma das coisas que eu perguntei para ele, eu nunca mais me esqueço disso. Eu vou tirar o testículo, mas vou poder ser pai, né? Que sempre foi meu sonho ser pai. Ele falou, não, calma. Você vai poder, ainda você vai ter um testículo. Eu falei, como tirar um testículo de mim, né? Imagina. E ali eu voltei para casa, né? Depois volto no hospital e comunico com meus pais. Tô com câncer. Tu não contou pros seus pais de cara? Minha mãe estava no hospital com meu pai. Meu pai já estava internado, marcado já para fazer um procedimento. E eu chego e conto. Tô com câncer. Meu pai naquele momento, né? Deitado na maca, nunca mais me esqueci disso. Ele pegou na minha mãe e falou, vai dar tudo certo. Assim, com maior tranquilidade. Nem parecia que ele estava passando por um procedimento assim tão duro, né? Vai dar tudo certo. Vai ser nada.
Só que eu confesso que ainda não me assustava, assim, caraca, o câncer. Pra mim era uma coisa que ia tirar e ficar normal. E ali eu comentei com minha mãe, comentei com eles e dia 20 estava marcado. No dia 15, é 16 se eu não me engano, meu pai vai fazer uma cirurgia. Né, fez a cirurgia, né, teve um pequeno probleminha, fui visitar. Não, mas vai ficar tudo bem. Isso aí é por conta do procedimento, né? E a gente assustado, eu muito assustado, mas tinha muita fé que ele ia sair dessa, né? No dia 17 veio uma das piores notícias da minha vida. Nas nossas vidas, né? Da minha família. Meu pai faleceu. Não, aquilo ali foi... Um turbilhão de emoções. Eu não morava com minha mãe. Eu estava no apartamento. E meu telefone estava desligado. E eu lembro que 6, 7 horas da manhã, bum, bum, bum na minha porta. Aí eu tinha uma ex-namorada. E ela, quem tá batendo nessa hora? Não imaginava. Aí quando ela vai na frente, abre a porta, olha no olho mágico, sua mãe, sua cunhada e tua tia. Falei, quê? Levantei correndo. E já vi, peguei minha mãe chorando muito. Meu pai foi embora. Aí me arrebentou. Desculpa o jeito de falar, mas acabou comigo. E eu comecei a gritar, chorava, pensando, né? Quanto podia dar mais valor. Quantas vezes tava ali do meu lado querendo assistir jogo e eu mexia no celular. Saía com os amigos, falava chato. Não adianta mais, né? Passa um filme na nossa cabeça, né, João? Porque a gente vê o quanto a gente é limitado, o quanto a Bíblia mostra pra gente o quanto nós somos pó. E se não fosse Deus do nosso lado, quando o nosso mundo desaba, você tendo a notícia de que está diagnosticado com um câncer. O papai lutando contra um câncer, né? E de repente, na semana que você vai operar, tá tudo marcado, e aí vem a notícia fatídica de que o papai foi recolhido, e a gente fica assim, caramba, o que eu estou fazendo com o nosso tempo? Né? É a pergunta primária que vem na nossa cabeça. E aí? E aí, o que restou foi a saudade, né? A força. A velha, né? A guerreira. E eu pensei na minha cabeça, falei, meu pai foi. Será que você é o próximo? Como é que vai aguentar? Enterrar o filho, o pai, o marido, enterrar o filho. É muito forte. E ali no dia 18 não consigo fazer nada. 19 fomos enterrar ele. E no dia 20 era minha cirurgia. Caramba. Imagine a cabeça da minha mãe. Irmão sente, tia sente, primo sente. Mas mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. E eu ficava pensando, não vai aguentar não. Eu lembro que a gente enterrou, foi muito difícil, né? Hoje eu sempre falo, sabe? Eu ri muito assim com meu pai. Sabe, eu ri muito. Minha mãe. Vou continuar errando. Não sou perfeito. Mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Tem meus lados que minha mãe ainda fala, você tem que mudar isso. Mas me transformei em um ser humano muito melhor. Porque nós não somos programados para perder. Essa é a grande verdade, né, João? Quando a gente fala de perdas, as pessoas não têm ideia do quanto isso dói no ser humano, o quanto isso mostra a nossa limitação, o quanto isso é aterrorizante para a gente. Perder quem a gente ama é uma parte que a saudade... É esse o sentimento que eu tenho dos meus pais hoje. Não tenho meus pais mais, mas é a dor de como se fosse aquele dia agora. A gente aprende a lidar com a dor. Exatamente. A dor não diminui, a dor só aumenta. A saudade, ela cresce e tudo mais.
Mas, cara, que semana. Que semana. Que semana. Você tirou força da fraqueza. A mamãe tirou força da fraqueza, como diz o autor desconhecido na carta aos Hebreus, né? É pegar e se remontar. E depois do enterro, como é que ficou sua cabeça no hospital, caminhando para a cirurgia? Eu nem pensava mais em mim. Nem pensava mais em mim, de verdade. Eu, quando eu fui, né, fazer minha cirurgia, nem pensava mais em mim. Eu lembro que eu cheguei no hospital chorando muito, né? E veio o anestesista e falar comigo, o cara até é muito alegre, né? Isso aqui. E eu chorando muito, ele, calma, não vai ser nada não. Eu falei, não tô preocupado com isso não. Ele, como assim? Eu falei, pô, enterrei meu pai ontem. Ele olhou pra minha cara, abaixou a cabeça, saiu. Ele voltou, vamos ter que adiar. Você não tem condições. Eu falei, não, tem que fazer, não tem? Então vamos fazer. E ali, né, eles também acharam melhor, porque um dia poderia ser fatal, sabe? Pra ele já estava muito avançado. Então eu fiz a cirurgia e graças a Deus foi um sucesso. Eu até operei ele no Grafeguine, através de algumas amigas que me fizeram, né, chegar lá rápido. Talvez se fosse né, com minhas próprias pernas, não poderia nem ter feito essa cirurgia rápido. Mas aí foi tudo bem, correu tudo bem. Aí foi questão de recuperar, né? Recuperar o físico, a mente. Pra mim era... E a gente vai ver a partir de agora algumas imagens aqui na nossa tela desse momento do João, que foi difícil, foi o seu deserto, foi a sua olaria, o barro dentro da olaria, né? Porque só sente mesmo a dor de verdade quem está sentindo ali, está passando na situação. Que uma coisa é alguém falar assim, o fulano está com câncer, mas a gente está de saúde perfeita, está tranquilo. Perdeu peso a beça. Quantos quilos você ficou aí, João? Então, eu acho, se eu não me engano, isso aí eu tava bem inchado, né? Dá pra ver que eu tava bem inchado, que eu tava já tratando, tava fazendo químio, muitos remédios. Aí foi quando eu tive a complicação, né? Onde que eu cheguei a entrar em óbito. Isso aí eu vou poder contar. Eu entrei em óbito. E isso aí foi minha cirurgia, onde que abriu minha barriga toda, praticamente. E eu cheguei a pesar, se eu não me engano... Porque além da retirada do testículo, você teve que abrir a barriga, porque deu complicações? Esse foi o segundo câncer. O segundo câncer? Caramba, cara. Foi o segundo câncer. Esse aí foi o primeiro. Foi quando eu fiz a retirada do testículo aqui no Brasil. Então, se eu não me engano... Aí isso aí eu já estava na França. Aí eu não perdi nada. Eu só tirei o testículo. Eu não fiz qualquer tipo de tratamento aqui. Não precisou nem de químio? Um erro. Ou foi um erro? Foi um erro. Se eu tivesse feito... Tô falando nos olhos humanos. Deus sabe todas as coisas. Uhum. Permitiu passar por isso. Era para passar por isso. Mas nos olhos humanos, se eles tivessem feito pelo menos 3 sessões de quimioterapia, talvez eu não correria risco. Eles não fizeram. De ter a complicação pós a primeira cirurgia. Porque deu metástase. Caramba. E se eles fizessem isso, talvez cortaria qualquer tipo de risco de... Aí eu já tava bem, pô. Aí você tá me vendo em pé, aí eu vegetava. Caramba. Aí eu vegetava, aí eu só deitava. Aí bem debilitado? Muito. Não comia. Minha mãe passou momentos aí... E esse período da segunda operação já não era mais no Brasil? Não. Fora? Fui pra França. Aí, como é que eu tava? Irreconhecível. Eu, minha mãe e meu irmão. Olha. Isso aí foi um... como se fosse uma despedida da minha vida pra eles. As pessoas lá da França que me ajudaram muito. E eu lembro até hoje que teve um rapaz que veio se despedir de mim. Ele me abraçou e falou assim, vai com Deus.
Eu falei, vai com Deus pra onde? Eu falei, não, não é meu fim, não. Enquanto Ele eu tô- descansa em paz. Eu falei, não, não é a hora. Olha ele aí. Esse é o da visão. Tá no Brasil agora. Tá no meu time, no Flamengo. Esse aí me deu força. Não só Crente. ele, não só ele, mas como o Paulo César, lembra o Paulo César? Jogou no Fluminense, Sim. jogou no Paris Saint-Germain. Hoje ele trabalha num clube lá na França. E não só eles, mas como a equipe do futsal paulista, clube lá francês, pô, me deram muita força. Essa aí, eu já estava, né, no caso, me recuperando do primeiro tumor, né? Expectativas humanas querendo ir para os Estados Unidos e Deus já programado para você o GPS para a Europa. Não, o que aconteceu? Eu, depois de ter passado por esse processo aqui, né, de ter retirado o tumor, né, eu não fiz nenhum tipo de tratamento aqui. Só a cirurgia passou... Era só questão de cicatrizar. Se passaram 3, 4 meses, se eu não me engano. Porque isso é questão de uma amputação, né? Uhum. E aí, o que acontece? Eu recebo um contato lá da França. De um treinador que eu já tinha passado lá em 2009, se eu não me engano, 2009. João, tem uma oportunidade para você aqui. E eu falei, como que eu vou? Eu acabei de passar por uma cirurgia, 4, 5 meses, 6 meses sem encostar numa bola. Não tem condição. E aí, olha como é que Deus faz. Aí apresentou um outro rapaz, que era lá meu amigo, e ele estava começando a... Ele sempre acreditou muito em mim, sempre gostou muito do meu futebol. E ele falou, João, vamos. Você vai conseguir. Eu falei, cara, como é que eu vou? Não tem como. Não, vamos. E claro, para mim era uma oportunidade. Os médicos já tinham me dado como curado. E eu falei, não, eu vou. Então tá bom, vamos. E aí eu fui pro clube lá. Cheguei lá, não era nada daquilo que tinham falado. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Sendo que aconteceu, tinha um rapaz que já tinha jogado comigo em 2009. E ele falou assim, não, João, tô jogando um clube aqui e tal, Villemomble, clube bom lá da França, não era aquele, né, mas era muito bom. O que eu posso falar é conversar com o presidente e falei, e ali tu vê que Deus estava fazendo na minha vida, era muito grande. Porque quando eu fui chegar para treinar com os caras, eu queria voltar. Os caras de 2 metros, forte, tudo treinando, já feito pré-temporada, eu falei, não vou aguentar. Eu falei, cara, que é muito, muito Golias. Eu andei que como Davi mesmo, pequenininho, os caras 2 metros, forte, tudo bem preparado. E eu vendo o treino dos caras, eu falei, não vou conseguir isso aí não. Aí, falei, já que eu tava lá, né? Aí o pequenininho foi lá e... E como é que você percebeu nisso tudo aí que só a mão de Deus poderia realizar um milagre na sua vida? Porque dentro de uma questão que você acreditava que era já difícil, perde o pai, opera, os médicos não te levam para quimioterapia, não te levam para fazer radioterapia, e de repente você, com as suas limitações, vem alguém e diz assim, não, tem uma outra oportunidade para você fora do teu país. E aí você tem o problema de ter a alteração no seu corpo como atleta, e agora você, de repente, se vê assim, caramba, estou debilitado de novo. E aí você, como a gente mostrou ali nas imagens, perda de peso, bem debilitado, fisioterapia, nova operação, uma operação que abre a sua barriga de uma ponta a outra. Como é que você enxergou assim, agora só a mão de Deus? Como que você se viu nesse deserto? Então, teve muitos momentos ali que eu falei que seria só a mão de Deus. Mas como eu falei, eu não tive um câncer, eu tive 3. Foram momentos diferentes, sabe? Aqui no Brasil, não tive qualquer tipo de problema. Apesar de ter falado, né, que eu era um câncer grave e tal, fiz a retirada, tudo bem. Vou para a França, começo a jogar na França. As coisas começam a voltar ao normal. Começa a despertar interesse em alguns clubes. Aparece Estados Unidos. Você vai jogar no clube que o Ronaldinho joga. Pra mim foi maravilhoso. Na mesma hora eu ligo pra minha mãe, meu pai não. Ligo pra minha mãe e tal, e pra todo mundo, e a felicidade, vamos. Tava voltando a caminhar de novo. E aí o que acontece? Vou pra fechar, sair do time. Acerto praticamente tudo com
lá do pessoal dos Estados Unidos, no meu último jogo, começo a sentir dores. Naquele jogo mesmo eu senti dores. Vou pro hospital, fico uma semana internado. A surpresa tá aí de novo. Câncer. E aí, sim. Aí sim. Aí eu passei. Estreito. Aí foi. No Brasil, mente, né? Desde meu pai, né? Agora ali não. Foi dor pesada. Então, eu tive vários momentos ali de falar assim, guarda só a mão de Deus. Vários. Não tem como eu falar um pra você. Porque desde aquele momento que eu descubro o segundo câncer, o médico olha pra mim e fala que você vai morrer. Assim, do jeito que eu tô falando pra você, eu tava com uma advogada, uma amiga, né? Eu nem conhecia. E aí ela senta do meu lado, e o médico aí, ele abre. Não tem nada que fazer, você vai morrer. Desse jeito. A moça que estava do meu lado ficou amarela. E do mesmo jeito que eu tô aqui, eu fiquei. Eu olhei para ele. E... olha como é que são as coisas. Eu não entendia nada do francês. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu respeito o senhor como médico, mas a última palavra vem de Deus. Quando tu tiver a chance, eu vou lutar. A mulher quase infartou. E o médico olhou para mim, não entendeu nada. Aproveita seus últimos dias de vida. Eles ligam para minha mãe, comunica que eu vou morrer. E aquela mulher chega e fala para mim, João, como você entendeu o que ele falou? Você entendeu mesmo o que ele falou? E sim, ele falou que eu vou morrer, que não tem mais o que fazer. E ela já ficou assustada aí. Como? Eu falei, não sei. Deus te fez entender. Deus me fez entender e eu falei na lata. Para quem não crê em milagre, olha como Deus faz. Vai. Deus abriu o entendimento do João para entender o que o médico estava falando para ele como palavra final, como autoridade na medicina, um especialista que tinha olhado seus exames, professor. Bem, né? Caraca, rapaz, cara Deus bem é maravilhoso. Conhecido na Europa. Ele abriu quando ele viu meus exames. E João, qual é a importância da família e da fé nesse momento do tratamento e da luta contra o câncer? Porque tem família que abandona o seu parente. Meu Deus do céu. Como é que é você olhar para a mamãe hoje? A mamãe do João está aqui no estúdio, gente. Parte da família do João está aqui. Tá. Eles são a prova do milagre que atestam do que Deus fez. E como é que é para você, assim, tipo assim, por um período você sabe que a mamãe está distante, como é que tem que comunicar pelo telefone, tem que trazê-la para perto de você, esse desespero todo. Fala pra gente como é que é a importância da família para você nesse momento. É tudo. E mesmo eles de longe, né, sempre estiveram comigo. Né, não conheci ninguém na França, né? Imagina você tá lutando por uma doença tão grave, né? Você sabe que passar aqui já é difícil com a família, imagine você sem entender nada. Você chegar no hospital, você vê um médico, daqui a pouco tem 10 falando um aqui, outro aqui, e você fala, tá morrendo. Tô morrendo. Mas sempre, né, minha mãe, eu sempre em contato com minha mãe, né, com meus irmãos, né, sempre me dando força. E a fé, é ela que me faz estar de pé todos os dias. Eu sempre fui um cara de muita fé. Quem me conhece sabe. Eu nunca deixei de lutar pra nada. Sempre que eu quis na minha vida, eu lutei. Teve coisas que eu não consegui, mas eu lutei. Então, é muito importante você ter a família do lado. E com a bênção de Deus, aos poucos eu fui conseguindo trazer eles para perto de mim. É o que eu queria, né? Não consegui levar todos, mas levei praticamente todos, né? No caso, não todos, mas praticamente todos. E o que marcou você nesse período e que a partir de então, assim, despertou o João? Por exemplo, você contou aqui pra gente que nesse período do tratamento, nessa agressividade que é o câncer, né? E a gente está no Setembro Amarelo, onde muita gente tem a ideia de que algumas coisas são brincadeira ou é apenas alguma coisa que a outra pessoa,
enquanto não sente aquilo na sua pele, ela acha assim, não tá doendo tanto assim, será que é aquilo mesmo? Mas só quando você está ali, você sabe o que que é. E como é que... Conta essa experiência. Morreu, cara. Morri. Foi o que você acabou de falar, é só quem sente. Eu posso sentar aqui e conversar com você a noite toda. Vou passar todas as minhas experiências, mas você não vai sentir o que eu senti. Ninguém. Só eu sei que eu senti, assim, todos os dias, todas as noites. Né? Por mais que sempre enfrentei, né? Eu quis vencer. Eu falei que ia vencer. Para muitos seria meu fim. Acho que 99,9% das pessoas, né, não acreditaria. E eu falei, não, eu vou lutar. E como é que você recebeu essa notícia, aquilo tudo, a mamãe, a família, estava perto, estava longe? Quando eu recebi a notícia que eu iria morrer? Não. Depois do procedimento e que você entrou em óbito, como é que a família reagiu? Nossa. Eu não posso deixar de falar isso. Eu sempre, quando eu conto meu testemunho, sempre que eu estou conversando, eu falo. Eu lembro que eu ia fazer a cirurgia. E isso marcou muito. E eu lembro que algumas pessoas mandaram mensagem. Mas pra mim seria só, mas a cirurgia, daqui a pouco eu tô aí. E aí minha mãe me mandou uma mensagem e eu olhei o telefone. Depois eu respondo quando chegar da cirurgia. Poderia ter sido a última. Tipo Abraão e Isaac. Eu vou ali, mas eu volto. Eu vou ali e volto. Tá indo pro lugar do sacrifício sem saber. Exatamente. Cara. Eu não sabia. Na minha cabeça, uma cirurgia que eu vou como qualquer outra, né? A gente sempre acha que... Mas o impacto do médico falando pra você assim, rapaz, não tem mais jeito pra você, não te amedrontou e... Por incrível que pareça, não. Naquele momento, quando ele falou que não tinha jeito, do mesmo jeito que eu tô aqui, eu fui sair e comecei a conversar com ela rindo normal. E eu falei pra Paula, eu falei assim, advogado, eu falei, olha, se for a minha hora, que o senhor dê força pra minha família. Quando é o tempo, quando ele determina. Só que eu falei pra ela, assim, ó, ele não vai determinar minha morte, não. Ele, né, respeito que ele é um médico com nome, mas não, quando eu tiver vida, não me abalou. Nesse momento eu fui muito forte. E ela até mesmo ficou assustada. Ela falou assim, como, né? Você ouvir da boca de um médico, imagina? Ó, você vai morrer. É complicado. No período da sua morte, você teve alguma experiência de Tive. ir ao outro lado? Tive. Nossa, nunca mais vou me esquecer. Nossa, foi muito forte. Então, quando eu fiz a cirurgia, né? Como eu tinha contado, na parte lá onde que não respondia a mensagem da minha mãe, depois eu volto. Eu não ia voltar. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia, eu não teria voltado. O que aconteceu? Fui fazer a cirurgia normal. Fiz a cirurgia, demorou acho que, se eu não me engano, 5 horas. Eu não gosto muito de falar o dado exato, para não, né, neutralizar algumas coisas, mas 5, 6 horas e praticamente foi tudo perfeito. Volto pro quarto, vai um amigo me visitar. E ali ele entra no quarto, começa a conversar comigo, e aí ele fala, João não tá bem. Eu sempre fui um cara de sorrir. Eu nunca fui de entregar os pontos. Eu poderia estar mal, mas estava sorrindo. E realmente eu estava sentindo dores ali. E aí ele faz uma chamada de vídeo. E o menino fala assim, ó, o João tá mal. Eu conheço ele, ele tá mal. E ele falou, João, melhor ir embora. Eu falei, não, tudo bem. Ele vai embora. Tá eu no quarto sozinho. Deitado. Foi tudo assim, muito rápido. Quando eu tô deitado assim, puff, eu começava a respirar e não conseguia. E a respiração total, eu começava a... E eu não podia fazer isso. Se bater. Tava cheio de ponto. Eu comecei a... Máquina não apitou? Nada. E aí tem um botãozinho, né? Você aperta pra chamar. Isso. E dificilmente eles entram no quarto. Só se for pra dar algum remédio, eles não incomodam. Achei errado, né? Tinha que ter alguém. Mas não incomodam.
E quando eu vou apertar o botão, cai. Aí foi meu desespero. Aí eu falei, agora já era. Imagina. Não tinha como eu fazer mais nada ali. Eu não podia gritar. Eu não tinha força para gritar. Eu não podia sair dali. O que me restou foi a minha fé. E ali eu comecei a lutar. Comecei a lutar. Aí é o que vem a parte, assim, das fortes também. E são relatos da enfermeira. Ela tá passando em frente ao meu quarto. E ela já tinha passado e ela sentiu algo incomodar ela. Entra no quarto. E ela ignorou. Ela já tava passando assim, entra no quarto. Isso é um relato dela. E ela volta no quarto. Quando ela volta no quarto, ela me vê roxinho. Me debatendo. E ela entra no quarto e sai correndo. Era o primeiro dia dela naquele hospital. Meu Deus. Ela é uma estagiária, tadinha. Emoção a mil. Acho que ficou marcado pra sempre na vida dela. Imagina, estagiária. E ela sai correndo. Quando ela sai correndo, ela entra com uma outra enfermeira chefe. E ela começa a mexer em mim, eu lutando e não vinha. Não vinha. Teve um momento que eu falei... Apagou. Não cheguei a apagar totalmente, mas já desisti. Lutei muito. E pra mim não ia voltar nunca. Naquele momento eu acho que eu perdi a fé. Eu acho que naquele momento eu falei... Eu entreguei os pontos. Falei assim, não tem mais. E aí quando eu faço assim, e elas começam a mexer. E aí, quando elas vão no momento certo. E elas já botam aquele oxigênio. Eu voltei. Mas não foi minha morte ainda não. E aí, eu voltei. Já estava tudo roxo. Aí ela sai e entra com a equipe médica. Vai ter que fazer outra cirurgia. E até ali eu já não sabia de nada. Eu não estava entendendo nada. Eles falando em francês lá, falando em... Não entendia nada. Eu só... E ali eles entram. Mas vão fazer uma nova cirurgia. Quando eles vão fazer a cirurgia, o que aconteceu? Rompeu minha via aorta. Eita. Os médicos não acreditam. Os médicos não têm explicação. No meu caso, impossível. Rompeu a minha via aorta. E eles não falam, né? Eles só falam que foi algo assim na medicina. Gente, para você que está nos assistindo agora, você não tem ideia do que o João está falando aqui. Que a veia aorta é a veia principal do corpo humano. Então, uma vez que ela vai romper, a vida do camarada fica... Por um fio. Por fio. E se você não fizer um procedimento rápido, preciso, o camarada... Não volta. E eles mesmo me falaram que era impossível. É o Deus que nos conhece por dentro e por fora, rapaz. É o Deus. Meu Deus foi, assim, perfeito em tudo. Tudo. E ali, né, naquele momento, eu tô na sala de cirurgia, apago. E aí apago literalmente. E aí quando eu começo a ter as experiências, eu lembro que eu fui para um lugar muito, muito sombrio. Muito forte. Eu lembro como se fosse hoje. A imagem que eu acho que eu vou carregar... Eu acho não, eu vou carregar para da minha vida. Né? Eu lembro que eu fui para um lugar onde que... Sabe quando você tem aqueles filmes de terror? Onde que... tem aquelas árvores sem folha, vento... Aquela coisa muito pesada. Macabra. Bem pesada. E eu lembro que eu pedi ajuda. E tinham 3 na frente. Não, 1 à frente e 3 atrás. E esses 3 começavam a rir. E, aquela coisa bem pesada. Bem... Entende o que eu tô falando, sim, né? E gritava e eu, me ajuda. E eles riam. Cala a boca! Cala a boca. Só que o da frente não falava nada. O da frente só ficava me olhando assim. Aquela coisa assim, mexendo com o pescoço. Tudo arrepiado. E ele ficava me olhando assim. Só que não falava nada. Aí você fala assim, você lembra a fisionomia dele? Lembro, mas não lembro. Só sei que foi algo... Acho que foi a pior fisionomia que eu já vi na minha vida. Pior filme de terror que você já existiu.
Que você viu. Eu vivi. Viveu. Não vi, eu vivi. E imaginei, vou sair disso aqui não. E dali, o que aconteceu? Passa o tempo, eu começo a pedir ajuda. O que aconteceu? Quando veio essa parte, né, que eu tive que fazer cirurgia, eles ligaram para Paula, essa Paula que sempre mexe nos meus documentos, falaram, você precisa vir no hospital correndo. O que aconteceu? Já era de madrugada. A gente só pode falar aqui. Na cabeça dela, morreu. E ela saiu correndo de madrugada e começou a ligar para as pessoas. E todo mundo desesperado. Já morreu. Só que não sabia de nada de mim. E geralmente quando você vai fazer uma cirurgia, eles precisam, né, autorizar. Nem falaram, a gente não teve nem como. E ali ela começou a avisar todo mundo. E todo mundo entrou em oração por mim. Muita gente em oração por mim. Na França, Brasil, tudo. E aí vem uma outra experiência. Eu lembro que eu estava de cima para baixo. Eu via assim muitas mulheres orando por mim. Mas não estavam de joelhos, estavam de rosto no chão. Todas. Não via homem. Só via mulheres. Muitas. E uma paz assim tão grande. Aí o que acontece? Relato dos médicos. Eles fizeram de tudo para me salvar. Tudo. E não conseguia. Como é que se fala? Adrenalina que se fala? Uhum. Eu não lembro direito. Adrenalina? Que bota joga na veia? Na veia, pra Isso, ressuscitar. E eles fazendo de tudo e não via. Não via. Aí o que acontece? Eu acordo sorrindo. Os médicos tomaram susto, os enfermeiros. Tipo assim, tô aqui! Eu acordei sorrindo. E quando me contou isso, a Paula, eu não acreditei, que eu não lembro disso, não. Claro que não lembro. O médico contando que todo mundo se espantou e o médico já tinha desistido. E eu acordei. Quando eu acordo sorrindo. Eles começam a mexer, né? Botar os aparelhos. Tudo 100%. Zero. Não sei como é que nenhum deles não caiu no chão. Não sei. Mas aí você lembra da parte que eu falei que o médico falou que eu ia morrer? Aí foi trabalhar na vida dele também. Quem volta para me operar? O médico te deu a sentença da morte. E quem viu o milagre? O médico que deu a sentença da morte. E hoje é um cara que antes ele não olhava na minha cara, não falava. Até mandar na felicitação de Natal, Ano Novo, mandou. Que legal. Gente, nós estamos diante de um milagre vivo. João Lucas, jogador da Champions, brasileiro que mora na França, atleta de Cristo, passou por uma experiência de um vale como de sombra e de morte, como diz a Bíblia, mas, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. E a presença do bom pastor, o Senhor dos exércitos, o dono da vida, aquele que de fato pode fazer morrer, fazer nascer, o que faz a ferida e o que sara a ferida, trouxe João da morte para a vida. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, esse tempo tão precioso aqui hoje no Falando de Bíblia, onde nós estamos aqui registrando o testemunho do João, que o Senhor operou milagrosamente. Amém. Ele superou a morte do seu pai no momento da semana da sua operação, fez a sua primeira operação, Deus abriu portas para ele logo depois disso, fora do seu país, chegando lá para jogar futebol, ele passa a ter o susto de ter a mesma doença novamente, passa pela segunda operação, passa pela terceira operação, tem que operar às pressas, acabou de sair de uma operação de quase 6 horas, vem a óbito, tem a sua experiência espiritual ali, e eu vou dizer para você, querido, eu creio piamente nessas experiências, porque eu sei que o nosso Deus faz muito além do que qualquer razão humana tente descrever. E eu não vou me meter nos planos de Deus. Eu apenas estou aqui junto com o João, celebrando que o Senhor ainda controla Amém. A morte e a vida. Amém. E não tem decreto nesta terra que possa impedir os planos de Deus. Não adianta querer matar quem Deus quer dar vida. O médico pode dizer para você, você tem 10 dias, você tem uma semana, você tem um mês, você tem um ano, não sei. O que você aí na sua casa, assim como o João passou.
Eu sei que se você manter a sua fé, como disse Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Querido, enquanto tiver fôlego de vida, enquanto tiver oportunidade, não deixe de crer. Pena que o tempo, para nós aqui, é nosso inimigo. Passa muito rápido. E quem sabe já vou marcar com o João aqui, de repente, uma segunda parte do seu testemunho, outro bate-papo, porque eu quero falar também, primeiro te agradecer. Eu que agradeço. Por esse tempo tão precioso apesar de nos conhecermos há pouco tempo, parece que a gente já se conhece há mó tempão. E segundo, João, agradecer pelo carinho, né? João, além de ser jogador, irmão, é empreendedor. Verdade. Você está vendo isso aqui? Ó. Crente é crente, irmão. Eu e meu produtor, o Daniel, fomos presenteados aqui pelo João, pela sua marca, junto com a sua sócia, a Isa. Um grande abraço para a Isa. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Isa. Como é que encontra lá no Instagram? Então, Crente é Crente. Crente é Crente. Isso, é uma... Tem site também? Tem um site. O site... Não, tem um site também. Tem. Que quem toma mais conta dessa parte é a Isa. Ela que manda, ela que faz todo esse capricho aí. Então, quem quiser, dá uma olhada lá. É muito abençoado. Olha, pensa um produto de qualidade. Ó o carinho, ó. A caixinha padronizada. Crente é crente, irmão. Crente faz as coisas organizadas, porque o nosso Deus é ordeiro. Aqui, negócio bonito, irmão. Ó. E quando você compra lá no Crente é Crente, você vai ver na tag aqui que eles apoiam a missão na África, SOS Bichos e SOS Câncer. Quando você compra uma camisa lá no Crente é Crente, você contribui tanto para a missão na África quanto para o SOS Bicho e o SOS Câncer. São 3 designações pela qual a marca Crente é Crente no Brasil. Esse aqui eu ganhei meu presentão. Estou na fase de emagrecimento, já estou usando G. Já tá bem, tá indo bem lá com o meu amigo Cop. Tem um abraço para o meu amigo, irmão Bruno Kopik, que é o nosso personal lá na Praia de Caraí. Foi quem me apresentou o João Lucas, contou a sua história. Irmãos, não tem como dizer para você que Deus mudou, que Deus só operou no dia dos apóstolos, que Deus só fez milagre lá no período bíblico. Deus continua fazendo milagres, irmãos. Verdade. Assim como Deus fez milagre na minha vida e na minha casa, Deus fez milagre na vida do João. João passou pela perda do seu papai? Sim, porque a gente perde, é natural. Nós não nos acostumamos com a perda. Nós não lidamos muito bem com a ideia da perda, mas João está aqui vivo. João está aqui, pela mão do Senhor, superou 3 operações totalmente melindrosa, superou o câncer pela fé, Jesus na frente, o Senhor com a sua boa mão operando milagres, e hoje ele é atleta lá na França. Ó o clube da Champs. Daqui a pouco, irmão, vai vir um casaquinho, aquela camisa autografada, brasileiro, crente, cheio do Espírito Santo. E que alegria, irmão, falando de Bíblia hoje, testemunhando que o nosso Deus continua o mesmo, um Deus de milagre. Qual é a sua mensagem, João? Que você deixa agora para os nossos seguidores aqui através do Falando de Bíblia. À vontade, deixa a sua mensagem. Primeiro, mais uma vez, agradecer a Deus a oportunidade, você, nosso amigo Daniel, que abriu as portas para poder contar aquilo que Deus fez na minha vida. Para mim é uma gratidão, enorme. Tá falando daquilo que fez para mim, enche de orgulho, tenho um prazer muito grande, e sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. E a mensagem que eu deixo, cara, esse Deus é lindo, sabe? Às vezes você acha que por você tá errado, ou você fazer alguma coisa, que não agrade a Deus, você simplesmente acabou. Não, acabou para você. Não, Deus é aquele que tá sempre ali com você, independente do que você faça. Deus vai estar sempre ali com você e vai estar sempre te abençoando. Enfim, essas coisas... Continua crendo. Continua crente crendo. Crente é crente. Continua crendo que Deus é bom o tempo todo. Querido, eu quero terminar orando com você,
agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, grato a Deus pela vida do João, grato a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pela Tua bênção, da Tua presença em nós, pelo nosso nome escrito no Teu livro, pela alegria da salvação, pelo Teu Espírito que obra aquilo que é extraordinário em nós, através da Tua vontade, do Teu querer. Obrigado pela vida do João, obrigado pela vida da sua família, que a Tua mão continue guiando o João, de forma, Senhor, que o João continue testemunhando a grandeza do Teu poder. Obrigado, Senhor, pelo grande milagre que o Senhor operou. Obrigado porque o Senhor trouxe o João da morte para a vida, e vida eterna, vida em abundância. Eu não sei quantas pessoas nos assistirão através desse canal. Eu não sei quantas pessoas estão passando pelo dilema de serem diagnosticadas por um câncer, pessoas que a sua família foram abaladas, a sua fé foi abalada. Senhor, mas eu sei que Tu tens o remédio e o bálsamo para ir aonde ninguém vai, fazer aquilo que ninguém faz. E assim como Tu operou milagrosamente sobre a vida do João, dando sustento da fé para ele todos os dias, Senhor, sustenta esse meu irmão, sustenta essa minha irmã, Senhor, que está passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale da enfermidade, e que esse dia seja marcado por milagres. Senhor, basta apenas uma palavra do Senhor e tudo volta ao normal. A morte tem que ir embora, as enfermidades têm que ir embora, as maldições caem por terra. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder que opera em nós as Tuas maravilhas. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício no Calvário, porque temos o direito de entrarmos nos céus pela porta, perdão dos nossos pecados, nossa dívida que foi paga na cruz do Calvário. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, até a próxima. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, e nós vamos terminar o nosso Falando de Bíblia citando a bênção araônica. Bamidbar, livro de Números, capítulo de número 6, versos 24, 25 e 26, assim como o Senhor ordenou Arão. E Evareherá Adonai veish mereha. E a era Adonai panaveleha viruneha. E sa Adonai panaveleha veia semilerá shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Até a próxima, Falando de Bíblia.